Olá, muito boa tarde a todos, tudo bom com vocês? Venho trazer aqui um vídeo hoje do porquê a facilidade corrompe o homem, tudo bem? Me chamo Pedro, sou o host desse canal e trago reflexões diárias sobre filosofia para você enxergar o mundo de uma maneira mais cética e crítica e para você de fato ter um entendimento mais amplo da vida, tudo bem? Se você é novo por aqui, peço que você deixe um like, se inscreva no canal para ajudar no crescimento e engajamento. Você pode deixar um comentário dizendo Oi Pareto, para que assim o vídeo seja entregue para mais pessoas pelo YouTube, tudo bem? Então, deixamos de enrolação e vamos iniciar aqui o conteúdo do vídeo. Eu estava aqui deitado hoje e me peguei pensando, bicho, qual seria a mãe de todas... Qual seria a mãe de toda a corrupção do homem? Qual seria a causa inicial do homem ser um ser tão ruim? Qual seria a causa para o homem ser um ser que sempre que ele para, ele pensa numa merda muito grande? Eu fiquei pensando. Não ironicamente eu estava parado, né? Só que eu estava tentando pensar nessa causa, né? E aí eu parei, eu li um pouco, tal, e depois eu refleti mais e eu pensei, bicho, é a facilidade. Nada mais é a facilidade que causa a corrupção inicial do homem. Por que a facilidade causa a corrupção do homem? Porque o homem, em geral, ele é um ser que precisa da dificuldade para crescer. Então, toda vez que você inicia um processo de facilitar a vida do homem, e do homem, quando eu falo do homem, eu estou falando da espécie humana, tudo bem? Não venha utilizar termos idiotas aí nos comentários, não, pelo amor de Deus. Estou falando do homem como espécie, a espécie humana, tudo bem? O ser humano, ele se corrompe por quê? Porque nós temos uma dificuldade, nós criamos uma facilidade. Por meio dessa facilidade que nós criamos para, entre aspas, facilitar a nossa vida, nós vamos lá e desvirtuamos o processo. Nós tiramos a virtualidade não seria a palavra, nós tiramos a virtude que tinha naquele processo que nos enobrecia. Então você tinha um processo, vamos supor assim, de etapas, você pulou etapas e você já foi direto para o resultado. Logo, você pulou fases de crescimento. Por exemplo, a fermentação. A fermentação, a natural, ela demanda muito tempo para ela acontecer. Mas todo padeiro sabe que não existe fermentação química que se compare à natural. Mas, por meio da facilidade do fermento, ele aumenta a quantidade, ele aumenta a escala. Então, ele abre mão de qualidade por facilidade. Você entendeu onde é que eu quero chegar? Então, mesmo na natureza, já é demonstrado que sim, a facilidade diminui a qualidade de qualquer coisa, independente do que você queira utilizar. Mas o ser humano, a gente exponenciabiliza essa brincadeira porque a gente sempre está desenvolvendo novas facilidades. Por exemplo, nós desenvolvemos um material de comunicação perfeito, o celular. Só que aí, com isso, nós tornamos as pessoas mais rasas. Nós tornamos as pessoas muito menos conectadas umas com as outras. Mesmo que as pessoas estejam conectadas virtualmente, elas não estão conectadas umas com as outras pessoalmente, elas não estão conectadas na vida real. Sempre que você sai nas ruas, você pode prestar atenção. Eu moro aqui na Europa, na Irlanda. Cara, sempre que eu saio na rua, tá todo mundo no celular, ou tá todo mundo escutando música com fone de ouvido, e ninguém olha na cara de ninguém. Você sorri para as pessoas não olham para você. Ou elas fingem que não te veem. Isso é uma dificuldade que a facilidade nos gerou. Ela gerou ao se tornar extremamente conectado com o mundo como um todo, a ter notícia, a ter acesso à música, a ter acesso à informação, a ter acesso à conexão pela internet, você esquece de se conectar com as pessoas na vida real. Então, isso, querendo ou não, gerou uma dificuldade artificial. Ah, beleza.
Nós temos acesso à internet, nós temos acesso agora à inteligência artificial. O que a inteligência artificial traz para nós, como consequência pela sua facilidade de uso? As pessoas não sabem mais interpretar textos. Porque toda dúvida que elas têm, elas vão lá no ChatGPT. Como fazer um bolo? Aí a pessoa, ao invés dela querer enriquecer o próprio conhecimento, dela testar, dela prestar atenção, dela decorar as receitas, dela de fato se crescer nessa matéria que seria de cozinhar, ou no caso de confeitaria, não. Ela vai lá, ela vai pesquisar, ela muito provavelmente vai copiar e colar o que está escrito lá, vai fazer o bolo. Só que ela vai fazer errado, muito provavelmente, e vai desistir. Por quê? Porque a facilidade deixou ela tão acostumada a tudo tá pronto, que no dia que faltar, por exemplo, a internet, para que essa pessoa tenha essa dita cuja facilidade, ela não sabe se virar. Ela não é um ser humano funcional, por exemplo. A facilidade, ela devia nos tornar mais práticos, digamos assim, nas coisas que nós já sabemos fazer. Por exemplo, qual seria a utilidade do celular se você tivesse todo o conhecimento? Facilidade de acesso. Não seria facilidade de pesquisa ou de consulta, seria facilidade de acesso. Por exemplo, você já tem todo o conhecimento. Então, o celular, ele serviria à internet, nesse caso, ou o ChatGPT, serviriam para te relembrar de algo que você já conhece, de algo que você já entende. Então, os resumos que ele te passa não seriam um conteúdo inteiro que você teria, mas seriam apenas uma superficialidade de palavras-chave que te ajudariam a lembrar das coisas. A facilidade, por exemplo, do acesso à informação faz com que as pessoas queiram deixar de ler. As pessoas facilitam tanto suas vidas ao utilizar cartão no celular que elas não sabem mais contar dinheiro físico. As pessoas facilitam tanto as próprias vidas, deixando tudo no mundo digital, que elas esquecem de ter fotos. Que elas esquecem de ter fotos físicas. Como essas, por exemplo. As pessoas, elas facilitam as próprias vidas de uma maneira que as torna mais dependentes de coisas que elas não precisam. É isso que a facilidade faz com você. É isso que a facilidade da internet faz comigo. É isso que a facilidade faz com todas as pessoas. Pedro, tudo bem. Você está batendo muito na facilidade da internet. Mas que outra facilidade, então, você pode citar para nós que corrompe o ser humano? Tudo bem? Facilidade de aceitação. Hoje em dia, nós temos muito um costume, principalmente na cultura atual, o que eu discordo bastante, na cultura que nós temos globalmente no Ocidente hoje, que nós temos no mundo ocidental hoje, que é o quê? Aceitação. As pessoas, elas não querem mudar, logo elas querem que você as aceite como elas são. Nada mais é do que uma facilidade para um problema que elas conseguem resolver. Elas conseguem mudar, elas conseguem perder peso, elas conseguem se tornar pessoas mais disciplinadas, se elas quiserem. Da última vez que você de fato quis algo, o que foi que te impediu? Muito dificilmente alguma coisa te impede quando você de fato quer algo. A questão é, o que você quer? Entendeu? Você entende o que eu quero dizer com isso? Mas prossigamos. A facilidade, por exemplo, da aceitação de você ser burro. Hoje em dia tá todo mundo aceitando ser burro. Todo mundo no Brasil tem TDAH agora. E aí as pessoas utilizam isso como desculpa, como facilidade, para elas, por exemplo, têm uma dificuldade de aprender uma matéria fácil. Isso é complicado. Por quê? Porque assim você facilita tanto as desculpas. As pessoas, elas facilitam tanto as vidas umas das outras por meio de coisas que não deveriam ser normalizadas. Essas coisas estão sendo normalizadas, mas elas não são comuns, elas não são boas, elas não fazem bem para você. Você facilitar a sua vida dessa maneira, você está simplesmente se colocando degraus abaixo de pessoas que não se colocam desculpas, por exemplo, como eu.
Eu não me coloco desculpas para eu atingir os meus objetivos ou não. Eu não procuro facilidades, eu procuro o caminho correto. E o caminho correto é o quê? Não pule etapa. Você tá na fase jovem, você vai ter que se matar de estudar, você vai ter que se matar de trabalhar, você vai dormir pouco, você vai acordar cedo, você vai dormir tarde. Você vai ter que literalmente ralar mais do que todo mundo para você ter resultados um pouco menores ainda, porque as pessoas não te passam credibilidade. Ou melhor, porque elas não te dão credibilidade. Você não passa credibilidade por ser jovem. Por exemplo, se eu tenho 19 anos, se eu tivesse 39, muito provavelmente você pararia para me escutar, mesmo que a minha oratória fosse a mesma, mesmo que as palavras que eu utilizasse fossem as mesmas, só que o meu tom seria um pouco diferente, já que eu seria uma pessoa com mais experiência de vida, e minha feição seria diferente. Talvez você aí me escutasse melhor. Mas isso seria só uma facilidade, entre aspas, que o tempo me daria. Mas você prefere não me dar credibilidade, você prefere não me escutar, você prefere continuar facilitando sua vida atualmente e dificultando a sua independência, o seu crescimento, dificultando a sua maturidade. E aí, no dia que faltar qualquer uma dessas coisas para ajudar você, você não vai saber o que fazer. Você vai ser uma criança mimada que sempre teve tudo na mão, na palma da mão, literalmente, chorando pelo papai e pela mamãe, ou no caso, seu papai e sua mamãe, o Estado, né, o governo, para dizer, meu Deus, faltou energia, vou processar a companhia elétrica. Meu Deus, faltou água, vou processar a companhia de água. Meu Deus, faltou comida. Como é que eu vou fazer comida? Esse tipo de coisa aí você não para pra pensar, né? Você não para pra pensar o quão dependente você é. E o quanto a facilidade te torna dependente. Pense sobre essas coisas. Bom, esse é o vídeo. Se você gostou, novamente peço para que você deixe o like. Compartilhe esse vídeo aí com um amigo que vive facilitando a própria vida, dificultando ela, evitando de fazer escolhas difíceis e sempre deixando para fazer as coisas depois, o que acaba tornando o futuro dele muito difícil. E ele sabe disso, você sabe disso, eu sei disso. A escolha é sua. Bom, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e valeu!